Queria desejar um bom evento, né? Mais uma vez, hoje é o segundo dia do nosso evento, nossa primeira semana acadêmica de biologia. É a primeira vez também, a primeira turma de biologia e o primeiro evento do curso de biologia do Campo São Cristóvão. Então, queria desejar umas boas-vindas para a nossa colega, né, que também faz parte do nosso IFES, mas que hoje está aqui como palestrante e vai compartilhar, né, suas experiências e seu conhecimento conosco. E seja bem-vinda, doutora Shirley Santos Teles Rocha, minha amiga, né, minha colega de trabalho. Gostaria que se sentisse acolhida por essa turma, né, pelo nosso campus, e que desenvolva bem a sua temática com toda a tranquilidade e da forma que você se sentir melhor, certo? Que quem vai dizer como é a forma que você quer a moderação, se quer que a gente faça perguntas no final ou durante a palestra, fique à vontade para fazer da forma que achar melhor, tá bom? Já quebrei todos os protocolos oficiais mesmo, né? Já fazendo uma abertura diferenciada. Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o currículo da Shirley. Ela é doutora e mestre em psicologia, né, pela USP São Paulo, tem especialização em psicologia hospitalar, atualmente, né, é docente do IFES Campus Aracaju e está na coordenação do curso superior em licenciatura de matemática. Seja bem-vinda, Shirley. Obrigada, Valéria. Eu nem sabia que ia ser você a mediadora, só vi depois que Dantas me mandou, e eu achei ótimo. Estamos em casa. Pois é, um feliz reencontro. Depois a gente tem que tirar foto para mandar no nosso grupo da escola. Então, obrigada, Valéria, pelo convite, né? Então, a gente estava falando mais cedo que nós nos conhecemos desde muito pequenas e estudamos juntas a escola inteira, fomos alunas de biologia juntas. E quando eu entrei no IFES, reencontrá-la ainda que em campos diferentes, né? Foi uma grande alegria. E estar aqui agora, né? Então, na verdade, a gente se reencontrou aí no encontro de convites, eu fazendo convite para ela e ela fazendo convite para mim, né? E a gente acabou aí partilhando, né, as experiências. Então, agradeço ao professor José Oliveira Dantas, que muito organizado, muito prestativo, eu ia dizer, nossa, como ele é incansável, porque ele manda e-mail, manda WhatsApp, super organizado, né? Então, muito obrigada pela acolhida, professor Francisco, que eu acho que eu estou conhecendo hoje, mas de repente já conheço. E os demais alunos, né? Eu estava dizendo mais cedo que as vantagens da aula online, né? Eu estava num evento, estava num projeto que faço com os alunos ingressantes, com os meus alunos de matemática, e só saí da sala e entrei nessa, né? E se fosse para deslocar para o campus São Cristóvão, já não daria. Mas, ao mesmo tempo, dar uma aula, né, ou conversar com alunos que a gente nunca viu, né, também é um grande desafio, e principalmente online, né, que a gente continua sem ver, sem conhecer. Então, assim, queria convidá-los, né, a participar ativamente da aula, que vocês fiquem bem à vontade. A sala é de vocês, né, que se quiserem participar, perguntar, intervir durante a fala, né, fiquem bem à vontade, e aí eu gostaria, né, que sempre que sentissem necessidade, pudessem fazer essas intervenções, ok? E se quiserem também abrir a câmera para que eu possa vê-los, conhecê-los também, né, será ótimo, e fiquem à vontade, assim, iria ficar feliz de conhecê-los. Então, como Valéria falou, eu sou psicóloga, né? Mas nem sempre trabalhei nas licenciaturas, né? Eu nem sempre trabalhei na área da educação. Na verdade, eu tenho toda uma história na área da saúde.
E quando eu entrei no IFES, em 2014, eu me apaixonei pelas licenciaturas, né? E não foi nem pelo apaixonamento que eu acabei sendo lotada na coordenação de licenciatura em matemática, mas o fato de estar lá, com certeza, contribuiu para o meu encantamento, né? Então, eu entrei em 2014, e como eu, né, realmente me encantei pela licenciatura, eu dava aula no curso de turismo também, de segurança do trabalho, mas a minha relação com as licenciaturas era diferente. E aí eu comecei a desenvolver trabalhos de pesquisa, né, nas licenciaturas, inicialmente com os alunos de Química, sobre a afetividade na licenciatura. Naquele contexto, a gente fez na licenciatura de Química, e aí, da onde vem aí essa minha fala de hoje, né, vem muito desses estudos que eu fiz com os alunos, e da minha experiência docente, né, que antes de entrar no INFES, desde 2008 que eu sou docente, quando retornei para Aracaju, então acaba que é uma construção aí dessa vivência, certo? Então, vamos lá. Para apoiar a minha fala, né, e aí, assim, a gente vai falar da afetividade na licenciatura a partir de Henri Vallon, né? E aí eu vou falar só um pouquinho para ambientar, né, quem foi ele, o que que... Então, assim, Henri Vallon, ele foi, né, francês, nasceu em 1879, morreu em 62, ele estudou filosofia, vivenciou aí as duas grandes guerras, foi perseguido, inclusive, fez parte da resistência francesa, e lá em 1908, ele cursou medicina, onde começou a atuar como psiquiatra, e começou a desenvolver estudos no laboratório de psicobiologia, né, com crianças ditas anormais. Aí, nesse período, era um período pré-Segunda Guerra Mundial, né, e aí se tinha muitos estudos sobre crianças, distúrbios, né, então, numa fase que os testes de QI estavam muito em alta, então se tinha muito foco aí nessas questões. E aí ele, no momento pós-guerra, ele começa a ter algumas incursões na área da educação, né, então, em 1944, ele começou a fazer parte do Ministério da Educação Nacional francês, e aí, por conta disso, ele montou um plano Langevin-Vallon, que ele, né, e o Langevin, que era um movimento de resgatar, né, a educação num momento pós-guerra, né, mundo devastado, de uma necessidade de resgate humanitária, e aí, nesse plano, ele vai falar, né, alguns princípios, dentre eles, uma educação mais justa para uma sociedade mais justa, ele fala em adequar os sistemas às necessidades de uma sociedade democrática e possibilidades de desenvolver as características do indivíduo, né, nas suas aptidões para a formação de cidadão. Então, ele acreditava na potencialidade das crianças e que isso precisava ser desenvolvido, e a educação era o caminho. Né? Eu estou falando só esse histórico, né, para vocês entenderem de onde que vem essas histórias e como é que foi essa aproximação aí com o ensino, com as licenciaturas, enfim. Diante disso, né, é importante que a gente pense como é que, então, que ele vai pensar, como é que ele vê o indivíduo, né, assim, eu sempre costumo dizer para meus alunos, quando a gente se depara com teórica, a gente precisa pensar qual é a visão de homem que ele tem, né, então essa é a visão de homem que ele tem. Primeiro ele vai dizer que ele é indissociável biologicamente e socialmente, né, então eu não tenho como falar de uma instância sem falar na outra, né, não pode desconsiderar nenhum fator. Então, e além disso, esses fatores, né, eles não são independentes. Então, eu não tenho só a instância biológica, nem só a instância social, nem psíquica, mas todas essas instâncias de motora, como ele vai falar, estão interligadas, né? E aí ele vai destacar a necessidade de um estudo integrado do desenvolvimento. Para isso, a gente precisa pensar na criança contextualizada, né? E aí eu trouxe essa foto, tem duas meninas, são minhas filhas,
essa aqui e essa aqui do canto, e os outros dois são amiguinhos delas desde pequenininho, né? E aí, isso é na escada do Museu da Gente Sergipana. E aí eu trago gente para pensar que, assim, com certeza, se tivessem só as duas, elas não estariam sentadas na escada fazendo essa pose, nessa, né? Então, assim, todo o contexto de serem amigos, né, de conhecerem há muito tempo, de estarem os quatro, né? Aquela história de que quando junta criança pega fogo, né? Então, e aí saiu essa foto, eles estavam super à vontade. Então, só para poder, né, nos fazer pensar o quanto que é importante essa contextualização e a necessidade de olhar de forma mais ampla e integral. E aí, o que ele traz? Né? Que o ser, ele é composto por 4 instâncias, né? A afetividade, motor, cognitivo e a pessoa, né? E aí eu trouxe esse GIF aí, que eu tô aprendendo a usar agora, né, assim, eu montei minha primeira, tô super feliz que eu montei essa primeira aula no Canva, aí eu estou assim, aí eu tava experimentando, achei até que não fosse dar conta, mas acabou saindo, espero que vocês aprovem. E aí, assim, que aparentemente, né, assim, é um fantasminha, teoricamente, chorando, né, para dizer que nessa cena aí desse GIF, né, nessa ação, todas essas instâncias estão interligadas, né? A gente tem o motor, a gente tem o cognitivo, porque ele está chorando porque ele processou alguma situação, a gente tem a afetividade, que é como ele foi afetado e como ele afeta, que a gente vai falar, e a pessoa, né? Então, assim, ele não só a maneira como as coisas chegam nele faz com que ele fique nessa posição que a gente chama de fetal, né? Que é a posição de recolhimento, enquanto que outras poderia estar de cabeça baixa, ou deitada, ou simplesmente sentada, e não nessa posição fetal. Então, só para dizer rapidamente, né, o quanto todas essas instâncias estão ligadas numa cena simples, né, mas que todas as instâncias estão conectadas. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas instâncias, né, só para a gente ter uma noção do que se trata, né? Então, aqui, a gente vai falar primeiro do aspecto motor, né? É o primeiro recurso de socialização da criança, é o que faz com que a gente se aproxime do outro, né? Então, antes da pandemia, a gente ia a um encontro, eu me lembro que eu já encontrei com ela em várias semanas pedagógicas multicamp, e a gente sempre vai ao encontro uma da outra, né? Então, esse ir ao encontro, a gente coloca o motor para encontrar com o outro. Antes a gente se cumprimentava, se abraçava com 2 beijinhos, tal, agora a gente fica assim, né? E agora, o que é que eu faço? Cumprimento assim, cumprimento, né? Porque a gente precisa desse contato, então assim, a gente vai e aí a gente fica olhando para outra assim, meio sem saber como é que eu cumprimento, né? Tem pessoas que não gostam de cumprimentar assim, tem outras que cumprimentam assim, tem outras que não querem ter contato, então a gente agora está descobrindo aí como é que, né, como é que a gente vai se tocar, né, de alguma forma. O motor é quem garante a sobrevivência do indivíduo e da espécie, é o que faz com que, desde o nome das cavernas, que vá atrás de comida, que se movimente, que vá atrás do que quer, né? E é o suporte e atração que a gente fala, que é a necessidade do outro, né? Então, nós somos geneticamente sociais. Essa é uma frase clássica de Vallon, né? Então, o motor, por exemplo, nessa fase aí, a minha filha tinha uns 2, 3 anos, mas é menorzinho quando você chega em casa, que você diz, mamãe chegou, a criança dirige o olhar, né, se ela está vendo, ou ela vira para onde está vindo o som, então ela utiliza o motor para se dirigir para o outro, né, e quando alguém fala com a gente vira, né, a gente direciona o nosso corpo de forma motora em direção ao outro, né. Esse é um dos fatores, né, pelo qual o mundo online, né, nos limita e nos engessa bastante. A gente não tem essa possibilidade, né, de utilizar, apesar de que eu estou aqui super gesticulando e tal, mas a gente não está na sala, vocês não estão me vendo completa, eu não sei qual a expressão do rosto de vocês, né? Então, assim, aqui eu só consigo ver Valéria, então se Valéria franzir a testa, ou se ela faz uma cara de espanto,
isso me dá um retorno, me dá um feedback de que alguma coisa, ou ela entendeu, ela não entendeu, ou ela gostou, não gostou, e o online não nos permite isso, né? Principalmente com as câmeras fechadas, a gente não tem mais essa troca e essa interação através do motor, né? Então, isso é um ponto importante. O outro aspecto é o cognitivo, né? Que faz com que a gente organize aquilo que a gente experimentou com o motor, né? Então, a gente transforma, a gente tem a manutenção do conhecimento, a gente organiza, é o que permite fixar, analisar, registrar, rever, elaborar o passado, né? É o que faz com que nós tenhamos as representações, ou seja, os recursos mentais para organizar a experiência, né? Então, por exemplo, alguém entrou agora, nesse instante, eu não lembro o nome, porque eu não conheço, mas aí entrou com a câmera desligada, com o microfone desligado. Então, isso faz parte do cognitivo, assim, eu sei já como me comportar quando eu entro numa aula online. Aí, no início do nosso ensino online, a gente precisava, sempre começava as aulas dizendo, por favor, desligue o microfone, tal, não sei o quê. Então, a gente teve que ir construindo, né, essa representação de como chegar. Numa sala presencial, a gente já sabe que se está tendo aula, a gente senta, a gente entra disfarçadamente, senta no canto, procura não conversar, não fazer barulho, enfim. Então, são essas representações que nós vamos construindo a partir das experiências, né? E é o que faz com que a gente tenha também essas unidades estáticas que eles chamam, que são um conjunto de conhecimento, né, sobre isso. Aqui eu trouxe um registro, né, de uma transição da minha filha, e através do desenho e de uma poesia, que representa uma passagem muito simbólica, significativa, né, da vida dela, que é para mostrar justamente o quanto que o cognitivo organiza os sentimentos, organiza o conhecimento, né, e por aí vai, certo? Pois é, Valéria, boa, podem interagir, podem abrir as câmeras também. Ok. E aí, a afetividade, né, que a gente está muito acostumado a pensar a afetividade pelo afeto, né? O Vallon, ele amplia esse conceito, trazendo a afetividade como a capacidade que nós temos de afetar e de sermos afetados, né, pelo outro. Então, essa afetividade, nós podemos afetar positivamente e sermos afetados positivamente, como também podemos afetar negativamente e sermos afetados negativamente, certo? Então, a condição de ser afetada, ele estimula os movimentos do corpo, a nossa atividade mental, é o que eu costumo dizer que nós somos movidos pelo afeto, né? Até para fazer uma compra simples, a gente vai comprar, a gente está gastando dinheiro, mas se a gente chega numa loja e a gente é bem atendido, a gente muitas vezes nem quer comprar, mas acaba comprando, ou às vezes nem gosta muito, não compra naquele dia, mas volta no dia seguinte, né, quando a gente precisa para comprar. Enquanto que quando a gente precisa e não é bem atendido, a gente acaba não comprando ou não voltando, né? Imagine nas demais situações, né, da vida. Então, a afetividade, ele é que faz com que os recursos de sociabilidade, a comunicação, né, aconteça através da atração do outro com o apoio do motor. Então, é a afetividade, por exemplo, que faz com que eu esteja aqui através do convite de Valéria, né? Então, nós temos aí uma relação afetiva bem positiva de uma história construída. Então, isso nos mobiliza, né? Então, assim, quando ela me fez o convite, eu disse, para você eu não digo não, né? Então, assim, isso é pelos afetos, isso é pelo que nos move, né? É indispensável para energizar e dar direção ao ato motor e cognitivo. O que é isso? A afetividade é que faz com que a criança ande, é com que ela se comunique, ela anda para ir atrás do que ela quer, ela se comunica com o outro, né, pela afetividade. É a expressão do afetivo, né, o motor, e o cognitivo é que faz avaliar essas situações, as emoções. Então, o afetivo, ele conecta todas as outras instâncias, assim como todas as outras estão também interligadas, certo? E a pessoa, né? Então, assim, a pessoa, na verdade, como é que aquelas instâncias
a afetividade, o motor e o cognitivo, vão se estruturar em cada um, né? Então, assim, aqui eu trouxe essa figura, né, essa foto, de várias crianças que estão olhando, teoricamente, para a mesma situação, mas cada criança, ela está com uma expressão corporal completamente diferente, né? Então, assim, uma está rindo, o outro está olhando para o lado, a outra está quase agachadinha, assim, meio que apreensiva, né? E é a mesma situação que está acontecendo na frente delas, mas como que isso chega? E como que essas instâncias estão organizadas ali em cada um, faz com que eles expressem e articulem e organizem essas instâncias de forma diferente. Então, na verdade, é o que faz com que cada um seja único, né? Essa é a unidade do ser, é o que faz integrar as inúmeras possibilidades, né? Eu já mostrei aqui, eu tenho 2 filhas, né? E além de terem idades diferentes, mas a diferença é pouca, de 2 anos e 3 meses, elas são completamente diferentes, né? E eu que lute, que dê conta de ser mãe de 2 meninas muito diferentes, apesar de serem 2 meninas. Eu já vi que a de Valéria também é do mesmo jeito. Eu digo que em tudo, as minhas até no cabelo, né? Uma tem cabelão, a outra tem cabelinha, e por aí vai. E aí, como é que isso tudo repercute na aprendizagem, que é o nosso foco, né? Assim, vocês estão aqui para falar disso, né? Na licenciatura, para falar de aprendizagem. E como é que o Valon vai falar disso? Primeiro, ele vai dizer que como todas as instâncias estão conectadas e compõem o sujeito, então a aprendizagem, obrigatoriamente, precisa da presença do outro, né? Então, assim, eu preciso do outro. Então, eu trouxe essa foto, né, da minha filha com o meu marido, com o pai dela, que é essa coisa do encantamento, né? Então, a gente se encanta pelo outro, né? Agora, eu me lembrei até do encantamento de Valéria nas nossas aulas de biologia, né? Que ela, né? Nós tínhamos um professor de biologia espetaculoso, né? E aí, assim, tinha esse, né, encantamento. E aí, assim, eu me lembro que a gente teve um professor de história que eu adorava. Quando tinha um ano que não era ele, nosso professor de história, para mim, história era perdido, né? Assim, ai, não, era aquele ano que eu ia arrastando para a história. Quando era o professor que a gente gostava, que tinha sido nosso professor da vida toda, né? E aí não, agora a gente tem aula de história, né? Então, essa presença do outro. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço essa teoria. Você quer falar um pouquinho? O Igor, fique à vontade se quiser abrir o microfone para falar. Então, professora, boa tarde. Boa tarde a todos. Seria sobre a liberdade da criança na sala de aula, entendeu? Será que é possível realmente a criança aprender tendo essa liberdade ou colocando em prática algumas regras a mais? Isso seria mais interessante. Eu vou falar pautado em Valon, certo? O que Valon vai trazer é que a escola tem que ser um espaço para que ela consiga desenvolver essas habilidades afetiva, cognitiva, motora, e essa afetividade precisa ser expressada. Então, assim, como ele é um teórico construtivista, então ele vem colocando a criança nesse centro, mas isso não quer dizer que pode fazer tudo, né? Até porque o cognitivo, ele precisa de uma organização, né? Então, a expressão, né, da afetividade, como ela se sente afetada, ela precisa ter espaço para partilhar, né? Então, até naquela figura do cognitivo que eu passei, é uma poesia de uma das professoras da minha filha, e ela fez um desenho expressando como que aquilo chegava nela, né? Então, assim, essa é a organização do cognitivo. A liberdade seria essa possibilidade de expressão, o que não quer dizer fazer tudo, né, de qualquer jeito, mas de forma, até porque a organização, e aí a gente pensar a organização é contrária de liberdade, né, porque você está limitando, ela é fundamental para a organização do conhecimento, né? Então, seria nesse sentido. Não sei se eu consegui responder sua pergunta e se era nesse viés.
conseguiu sim. É porque ele criou uma escola, eu creio que na Inglaterra, onde, tipo, o professor ele é meio que um intermediador somente, né, da Hum, construção do saber, mas a uhum, criança tem essa plena liberdade de decidir suas aulas, o que quer e o que não quer. uhum. Na psicologia, tem um teórico da educação chamado Rogers, e aí ele desenvolve na psicologia a psicologia centrada na pessoa, e na educação ele faz justamente essa linha. E assim, algumas tentativas que foram feitas no mundo não deram muito certo, porque a criança, aí é até um olhar, né, uma fala psicanalítica, é como se a criança ficasse angustiada diante do poder fazer tudo, e aí ela não consegue, né, fazer essas escolhas, né? Então, essas tentativas aí não foram tão. Mas tão exitosas assim, né? Hoje em dia tem, eu não vou saber o nome, eu tenho acompanhado muita distância, mas um movimento vindo de Portugal, tem até um psicólogo aqui da Aracaju que está nesse movimento de busca, que é uma outro tipo de escola, que é muito nessa linha, tem um cara de Portugal, Pacheco, das palestras, roda e vira ele está trazendo, que ele quer implementar, né, essa escola mais libertária, mais... E aí eu digo sempre, isso tem muita relação com a visão de mundo, né, dos pais, da família, né, então, assim, isso envolve como é que nós concebemos, como é que nós vemos a criança, qual a visão de homem que nós temos, né, e, por exemplo, eu agora, esse meio de semestre agora, eu mudei minhas filhas de escola, né? E aí, assim, elas estudaram na mesma escola a vida inteira, e esse meio do ano eu tive que mudar. E aí, quando eu fui atrás de uma nova escola, era essa pergunta: o que é que eu quero para minhas filhas, enquanto, né, que é prioridade para mim? Então, assim, o que é que tem aqui? O que é que eu quero para elas? O que é que eu acho que seja importante? Só que isso tem a ver com a minha visão de homem, né? Então, assim, a escola não é perfeita, mas, assim, eu encontro aqui aquilo que eu elegi enquanto prioridade, né? Aquilo que eu acho que é o mais importante, que os outros a gente vai dando, né? As outras coisas a gente vai dando um contorno, mas isso tem a ver com a visão de homem e de mundo. É possível para uns, não é possível para outros, enfim. Diga, Valéria. Só complementando aí, né, essa fala, porque assim, a gente encontra muito o ditado, né, que as crianças precisam de limite e elas gostam de receber esse limite. Durante muitos anos, a gente tem uma relação com a educação de que, isso não pode, né, de negar sempre as coisas, de impor limites nas crianças. Então, ontem nós estávamos falando sobre o novo ensino médio, né, sobre as mudanças que vão ocorrer no sentido de ensinar as habilidades e não mais os conteúdos. Então, eu acho que nessa vertente também vai vir o ensino básico, também vai ter uma mudança na escola, porque antes a gente dizia assim, não pode levar o celular para a escola, né? Hoje a gente já diz, não, leve o celular que você vai usar ele na aula para fazer tal coisa. Então, muitos valores, muitos conceitos que a gente colocava como limites, eles vão ser modificados e valorados de outras formas para a gente, né? Então, é uma construção, realmente. Eu acredito nisso, né? Que a gente vai se adaptar. Com certeza, com certeza. Então, pegando o gancho nisso, assim, né, nisso que Igor estava falando, que a galera estava trazendo, para Valon, a aprendizagem é esse estar com o outro, é esse humanizar-se, né? Então, ele diz que nós não nascemos humanos, mas nós nos tornamos humanos, né? Nós aprendemos como ser humano na escola, na família, enfim, com o outro. E a educação, né, a aprendizagem é justamente esse processo de aprendermos a estar com o outro, né? Então, aprender é transformar-se na relação com o outro. Então, assim, mesmo que tenhamos um ambiente online, o outro é fundamental, né? Então, além disso, ele vai dizer que há uma aquisição de significados, né? Então, eu costumo até brincar, né? Que eu trago, por exemplo,
eu trago as fotos que para mim tem significado, né, então das minhas filhas, né, das situações, que é para suscitar significados em vocês também, das situações da vida de vocês, né? Por quê? Porque o cognitivo está diretamente relacionado com o afetivo, né? Então, se vocês são afetados pela imagem, pelo que estão vendo, e se para mim isso tem um significado, a chance de chegar a vocês é maior, né? Então, é nessa busca de significados, né? Além de que a aprendizagem, ele vai dizer que nos auxilia nas exigências de adaptação ao meio humano e físico, e aí é o que a Valéria falou, nós iremos nos adaptar. Nós temos, né, e desenvolveremos habilidades para nos adaptarmos a esses contextos, né, e constituir-se enquanto indivíduo, né, e o quanto, assim, eu acho, né, aqui, Valéria, mesmo quando a gente falou no telefone, que ela foi me contar um pouco da história da vida dela nesse tempo que a gente estava mais afastado, tudo, o quanto que tivemos que nos reinventar, né, o quanto que tivemos que criar novas habilidades, novas estratégias, né, e novos rumos aí nas nossas vidas, né, então a aprendizagem é isso. E aí ele vai falar da afetividade e da inteligência, né, lembra que eu falei que Valon é de uma época que o consciente de inteligência, né, o famoso QI, estava muito em alta, que se fazia testes, né, foi até um dos motivos da Segunda Guerra, né, então, assim, quem tinha o QI mais alto, mais baixo, quem era, né, então ele estava muito mergulhado nisso, e aí ele vai dizer assim, olha, a inteligência surge depois da afetividade, ou seja, a afetividade é que vem primeiro. Por quê? Porque nós já nascemos afetando o mundo, quando a criança nasce chorando, ela é pura afetividade, né, e ela impacta todos, né, eu costumo dizer que, assim, quando eu tenho uma criança chorando na casa, todos se mobilizam para sanar, para resolver, né? Se tiver avô, avó no meio da história, então aí é que a mobilização é mais intensa, né? Que é justamente isso, é o quanto que o motor, o choro, a afetividade impacta. Então ele vai dizer assim, o que acontece, né? A criança chora, a gente vai chegar no berço. Ela começa a entender que ela chorar, vem alguém e atendê-la. Então a afetividade ela vem primeiro que a inteligência. Porém, essas duas instâncias, a afetividade e a inteligência, elas não se separam. Elas estão presentes em todas as nossas atividades, né? Além disso, ali ele vai falar da linguagem antes da linguagem, né? Que a afetividade, quando eu digo assim, as expressões faciais, então essa afetividade, ela vem antes mesmo de uma linguagem verbal, né? A criança, mesmo antes de falar, de se expressar, ela se comunica com o mundo, né? Ela diz, ela consegue dizer se tá feliz, se tá tranquila, se tem alguma coisa incomodando, né, enfim. E esse outro, né, a linguagem nos leva à conexão com esse outro, uma vez que nós somos geneticamente sociais, né, então, todo o nosso movimento de afetividade, de linguagem, é sempre em busca desse outro, né. E como é que tudo isso impacta, né, no tema da nossa fala, né, da nossa conversa de hoje, que é a afetividade na licenciatura, né? Vocês devem estar se perguntando, mas ela está fazendo uma volta danada e não tem nada a ver comigo na licenciatura, né? E aí a gente vai falar um pouco disso, assim, como é que tudo isso, como é que essa visão de homem que a gente falou aqui, muito en passant, vai implicar, vai ter impacto, né, no ensino. Primeiro que, assim, se fala muito, inclusive a gente tem culturalmente, né, a gente chama as professoras do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental menor, principalmente, de tias, né, então se tem muito estudo, se tem muito olhar do quanto que a afetividade na educação infantil, ela é importante, né, então, assim, quando a gente tem filho muito pequeno, o que a gente quer na escola é que a professora dê o colo, né, o colo da mãe, se possível, né, mas assim, que dê o colo necessário. Então, a gente valoriza muito, né, o quanto que a escola, a professora consiga, o quanto que ela consegue dar o acolhimento necessário para a criança naquele contexto. No entanto, à medida que a gente vai crescendo, é como se isso ficasse esquecido, né? Então,
No ensino fundamental menor, a gente ainda tem um olhar, ainda se chama de tia, tal, mas no ensino fundamental maior e no ensino médio, isso praticamente é como se fosse esquecido, né? Então, o professor vai dar a sua aula, vai embora e acabou, né? Assim, não se tem mais a coisa do tipo, será que essas crianças, será que esses adolescentes, será que esses alunos estão sendo acolhidos, tal? Imaginem no superior. Então, no superior é couro de tatu, é para aguentar tudo, né? Então, assim, só para a gente fazer um olhar do quanto que a gente acaba esquecendo, né, de uma instância que constitui o ser humano, que é a afetividade, né? Isso ao longo do ensino. E aí, assim, eu trouxe, assim, não daria para trazer, né, do ensino fundamental, médio, então eu trouxe apenas do ensino superior, que é o nosso recorte aqui, né. Então, eu trouxe alguns estudos que foram desenvolvidos, poucos, né, sobre a afetividade no ensino superior. Então, tem esse estudo de Veras e Ferreira, em que ela investiga como a postura do professor em sala de aula tem implicações sobre a experiência de aprendizagem positiva de estudantes universitários em turma de primeiro período e outra do terceiro período do curso de graduação de pedagogia na cidade de Recife, né? Então, ela faz esse estudo e ela conclui que quando os professores e os alunos contribuem para uma relação afetiva positiva, isso implica em uma experiência de aprendizagem favorável, né? Então, ela está dizendo assim, olha, a gente precisa olhar para isso também no ensino superior. Um outro estudo de 2013, que é de Ana Gasparini, lá em Curitiba, ela vai falar da qualidade das interações entre professor e aluno, né? E o quanto que isso interfere na aprendizagem, no contexto escolar, e como que a criança e o professor percebem essa afetividade e como tais interações acontecem. Então, elas concluem que tanto a afetividade nas relações pedagógicas, como a relação adulto-criança são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, os problemas pedagógicos não são compreendidos por não haverem reflexões sobre relações aluno-docente. Eu me lembro, na minha época de faculdade, está até aqui o livro que eu tinha, assim, fracasso escolar, produção, e agora eu esqueci o título, não sei o que de fracasso escolar. Ainda tinha muito, e ainda ouço, muito discurso de que o fracasso do aluno é do aluno. O professor diz, a culpa é dele, ele que não quer estudar, né? Ainda hoje eu ouço alguns relatos e alguns comentários dessa natureza. E é justamente sobre isso que diz assim, olha, para ainda, né, esse aluno, ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma relação, e como é que a gente está olhando para todas essas instâncias, né? Então, Reprodução do Fracasso Escolar, um livro antigo da Pato, que ela fala justamente disso, né, o quanto que o aluno é culpabilizado, vitimizado pelo próprio fracasso, né? E aí, vou pegando, né, esses dois estudos e alguns relatos de outros teóricos, eu vou falar um pouquinho de como que o Valon pode contribuir aí para o nosso olhar, né, nas licenciaturas, na relação professor-aluno. Então, Veras Ferreira, que é aquele primeiro estudo que eu trouxe, ela vai dizer o seguinte, que caberá ao professor, né, articular os aspectos afetivo e cognitivo, pois em todas as principais decisões de ensino assumidas pelo professor, a afetividade está presente. Né, na escolha dos objetivos, no ponto de partida, na organização dos conteúdos, nos processos na atividade de ensino, nos procedimentos de avaliação, constituindo-se, assim, um fator fundante das relações que se estabelecem entre os alunos e os conteúdos escolares ou acadêmicos na mediação do professor, né? Então, assim, eu costumo dizer que a ementa é a mesma, mas como cada professor, né, vai desenvolver essa ementa, tem a relação, aí tem a sua afetividade, né? Ele vai focar mais em algum ponto, ele vai valorizar a metodologia que ele vai usar, a didática que ele vai usar, a forma de avaliar, como que ele vai construir aquele conteúdo com o aluno. Então, tudo, e assim, dois professores com a mesma ementa, eles podem desenvolver a disciplina de forma completamente diferente. Então,
a afetividade é justamente isso, né? O quanto que o professor, nós, professores, temos a peculiaridade de estar em uma atuação que nós nos colocamos naquilo que fazemos. Então, a nossa afetividade, né, está naquilo que estamos construindo. Deixa eu ver aqui. O Chile, o Thales, o Raoni, colocou aqui no chat que o Frigoto relata no seu artigo que o educador tem que aprender a fazer a articulação entre o sujeito que aprende e o sujeito de aprendizagem. O erro não fica somado somente no aluno, é necessário ver o caso do professor junto. Isso mesmo, isso mesmo. Eu já ministrei essa conversa, já fiz essa conversa num workshop do Cienarte, que é para professores de educação básica. Esse ano até coloquei Valéria também no circuito. E aí foi muito interessante, e aí tem tudo a ver com essa sua fala, agora esqueci agora o que foi falar. Raoni. Que os professores, né, foi um mini curso de 4 horas, né, aqui eu fiz um condensado de 1 hora, e aí eles diziam assim, eram professores que já estavam na educação básica e tal, e aí eles diziam assim, Shirley, na graduação, tiram o couro da gente. Aí a gente vai para o mestrado, aí tiram o couro que restou. Vai para o doutorado, isso se dá de forma... Aí a gente volta para a sala de aula, e aí o que a gente faz? Reproduz, né? E aí eles dizendo assim, todos eram licenciados, né? Que não tinham espaço de reflexão sobre isso na formação. Não tiveram, na verdade, já são formados, eles não tiveram espaço para essas reflexões na formação deles, né? E acaba reproduzindo, né? E aí eu me lembro que quando eu cheguei no campus Aracaju, eu lembro que um professor de matemática, um dos mais antigos da coordenação, ele dizia assim, Shirley, na minha graduação era muito comum passar 1, 2 nas disciplinas. Quando eu cheguei aqui e comecei a dar aula, quando passava 1, 2, para mim também era normal, né? Então, a gente acaba reproduzindo sem uma reflexão sobre essa relação professor-aluno, sobre essa aprendizagem, né? De como que a gente está se colocando, e se faz importantíssimo, né? Até porque a gente está se constituindo docente desde a época de escola, né? Desde quando a gente nem pensava em ser professor. Agora, eu queria até que você falasse um pouquinho, assim, dessa relação que as pessoas criaram, dessa imagem do professor que ouve o aluno como sendo aquele professor bonzinho, né? Que não necessariamente é o professor que vai dar a nota, não é isso que a gente está contextualizando, né? Na verdade, o professor que se preocupa em saber a vivência, a realidade do aluno, ele é muitas vezes tratado pelos colegas como o professor que é o bonzinho, né? E às vezes isso é chato de ouvir também. Sim, sim. Vamos falar dessas duas coisas. Aí eu vou pegar o gancho nesse slide e vou combinar nessa fala de Valéria, que ainda tem uma outra questão que eu sempre gosto de falar, que é sobre a intimidade. Aí eu vou fazer um gancho com essa sua fala, certo? O que Valon vai trazer é que o professor, ele é um outro significativo, né? Então, assim, que eu trouxe a foto da minha filha ainda muito pequenininha, né? Com a professora encantadora da vida dela, né? Que é a coordenadora da escola. Então, esse outro para ela é extremamente significativo, né? Por quê? Porque ele tem que ter uma disposição de estar na direção, de estar voltado para o aluno, né? E isso vai depender da marca que ele vai deixar no aluno, que é um pouco do que a Valéria está falando, né? E o professor ele precisa observar tanto a criança, o aluno, o adolescente, como uma pessoa completa, integrada e contextualizada. Isso não quer dizer ceder a tudo e nem ser bonzinho. Aí vai até a primeira pergunta, né? E a liberdade total. Não, eu digo sempre que, assim, dentro das possibilidades, a gente entende, a gente compreende, e a gente pode até dar uma extensão de prazo, mas uma coisa que eu sempre paro para pensar, assim, eu estou sendo justa com os outros, eu estou sendo justa com todo mundo, né? Então, às vezes, o aluno me pede assim, professora, eu tive um monte de problema, tal, não consegui entregar o trabalho no dia. E tudo bem, você pode entregar depois, mas vai valer menos, né? Então, assim, eu entendo a condição do aluno, mas eu também não posso deixar de valorizar aqueles que se esforçaram e entregaram no dia,
né? Então, que aí tem a ver, acho que é no próximo, com a relação de emoção e de razão, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E aí, assim, aceitar que a educação é uma relação evolutiva que vai se transformando e tende para a autonomia, até o ponto que o aluno não precisa mais do professor, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que eles andem, né? Eu botei essa foto das minhas filhas andando de bicicleta, né? Então, a mais velha já está sem rodinha, eu acho que a mais nova também. Então, ela está andando de bicicleta sozinha, então é isso, assim, é do irem, né? Do caminhar. E se a gente faz a coisa do bonzinho, a gente cria dependência e não autonomia, né? Então, a gente não permite que realmente haja o crescimento. E aí, era esse slide que eu queria chegar, tem a ver com o que Valon fala, do quanto que o professor precisa ficar atento com a razão e com a emoção. Nós, enquanto professores, também somos afetados pelos alunos. Tem histórias que nos comove, tem história que nos afeta, tem história, né, enfim. Assim como também eu digo sempre, né, nem todos os alunos gostarão da gente, e nem a gente vai gostar de todos os alunos. Isso é humano, né? Porém, não permite que nós atuemos diante dessas emoções. Então, aquelas histórias que a gente ouvia, né, na época de escola, e aquela turma vai ver comigo, porque, né, a turma me desafiou, então comigo ninguém passa. Esse é um tipo de atitude, né, pautada na emoção, né? E aí Valon vai dizer justamente que a gente precisa ter a razão para identificar e olhar para essa emoção, né? Então, que aí auxilia nesse processo do ser bonzinho, né? Então, eu vou pensar assim, racionalmente, né? Como é que eu posso olhar para essa emoção? Aquele aluno pode até me mobilizar de alguma forma, mas eu não posso atuar. Eu não posso nem privilegiá-lo e nem prejudicá-lo, né? Eu tenho que usar da razão. Eu me lembro, eu passei por uma situação uma vez que uma aluna me desacatou em sala de aula, assim, foi extremamente agressiva, tal, e disse que ia me tirar do IFES, ela estava muito chateada, tal, e aí ela saiu da sala, e depois ela voltou, pediu para voltar, eu deixei ela voltar, ela entrou, e aí, e os alunos assim, professora, mas você vai deixar, e aí diz assim, mas ela tá, né, ela tá no movimento dela, tal, enfim, não é comigo, eu tenho certeza de que eu não fiz nada para que ela tivesse com tanta raiva, enfim. Quando todo mundo saiu, né, aí ela estava chateada porque tinha tirado uma nota muito baixa. Aí quando todo mundo saiu, tudo, ela veio me pedir desculpas e veio pedir para fazer uma outra prova, né? E aí, assim, né, eu disse que não, porque ninguém ia fazer uma outra prova, né? Então, assim, a oportunidade era para todos, assim como ela, todos teriam prova final, teria segunda unidade, teria, né? Então, assim, apesar de não ter gostado, óbvio, né, de ter sido desacatado, tá? Eu não podia usar da emoção naquele momento, nem para prejudicá-la, nem para... Ela tinha que ter as mesmas condições que todo mundo, né? E aí ela não fez, né? Então, assim, ela não pediu desculpa na frente de todo mundo, mas ela teve a resposta de que não poderia fazer a segunda, né, uma segunda oportunidade de prova, podemos dizer assim, porque ninguém teria, né? Então, o que Valon vai falar é isso, é o quanto que nós, enquanto professores, precisamos racionalizar, perceber as nossas emoções, né? Reconhecer os nossos sentimentos e levar em conta as consequências das expressões das emoções, dos sentimentos no grupo, né? Nem todo dia a gente está num dia bom, mas isso não nos dá o direito de chegar e descontar nos alunos, de chegar em sala de aula de forma mais, né, mais exaltado ou não. Assim como, aí eu pego o gancho da intimidade, né? Eu digo sempre que a relação professor-aluno é relação professor-aluno. Nós podemos e devemos estar próximos, mas não somos íntimos, né? Então, assim, não nos cabe contar da nossa intimidade, né? Então, assim, a gente conta a nossa intimidade para os amigos, para as pessoas que a gente convive, para as pessoas mais próximas, tal. Então, existe uma grande confusão de que se eu me aproximo, eu preciso contar da minha intimidade, né? E não tem relação, a gente pode estar próximo, eu posso estar próximo de alunos, até dizer, olha, hoje eu não estou no dia bom,
né, enfim, eu peço, né, a compreensão de vocês, enfim, mas isso não quer dizer partilhar, né, a intimidade, e isso tem a ver com essa racionalização, né, do mesmo jeito, aí ele vai dizer, né, que refletir sobre sua própria ação, a do aluno antes de uma resposta, dar-se tempo para uma atitude, permitir que o aluno expresse seus sentimentos, ok, né, e aí ele vai chamar a atenção de que o professor, ele é quem tem mais recursos do que o aluno, né? Então, assim, nós temos que ter essa preocupação, né, de como que essas emoções, de como que a razão, de como é que a gente está articulando isso em sala de aula, né? E aí ele vai dizer por quê? Porque a prática pedagógica é para desenvolver, né, desenvolve a pessoa e fortalece o eu. Então, ele vai dizer o quê? Que a educação, né, e aí eu trouxe essas figurinhas, né, que eu achei no Canva, achei muito legal, né, que é de fortalecimento da autoestima do aluno, né, de ter confiança em si, nos outros, de ter respeito, de ser solidária nas relações, né. E aí é quando ele fala que o professor, que a sala de aula é uma oficina de convivência, e que o professor é um profissional das relações, né, então, assim, a gente está muito acostumado com aquele professor que a gente tem que saber o conteúdo, ok, a gente precisa saber o conteúdo, mas as relações se fazem presentes na sala de aula, e a gente também precisa ficar atento a isso. Isso também faz parte das nossas, né, podemos dizer assim, não digo atribuições, mas do fazer do professor, né? E o professor, ele é um modelo para o aluno, né? E como tal, será imitado em suas atividades, convicções, entusiasmo. Eu me lembro que a gente tinha um professor de que eu tenho certeza que ele passava tanto respeito, apesar de ser muito novo, a diferença de idade entre a gente era muito pequena, e eu tenho certeza que ele saía da sala e a gente não tinha coragem de colar. Valéria já deve saber até quem é, né? Então, assim, de tanto que ele passava da vida dele, de quanto respeito, apesar da diferença de idade ser muito pequena, né? Então, esse modelo, né, para o aluno, a gente precisa ficar, né, ter muita clareza. E aí eu trago aqui essa foto, né, que é de um dos nossos eventos da licenciatura de matemática, que é um desses momentos de integração entre professor e aluno, nesse caso aqui era aniversário de uma das professoras. Então, de integração, de convivência, e de que a gente está ali, né, não tem ninguém no mais alto, mais baixo, mas está todo mundo no mesmo plano, nessas relações e convivência. E aí, para fechar, que, né, falei demais, nós somos pessoas completas, com afeto, cognição, movimento, e nos relacionamos com um aluno que também é completo, íntegro, com afeto, cognição e movimento. Então, somos componentes privilegiados do meio do nosso aluno. Torná-lo mais propício ao desenvolvimento é nossa responsabilidade, né? Então, aqui eu trouxe as minhas 3 filhas, praticamente, né? A minha mais velha, a minha mais nova e a minha afilhada e sobrinha mais nova, e as 3 são muito diferentes, né? E as 3 são criadas juntas, além, né, das 2 irmãs, e as 3 são muito diferentes, né? Então, imagine nós que teremos alunos tão diversos e tão diferentes, né? E por aí vai. Então, tinha até esquecido desse, ó. Para fechar, Márcio Vassalo é um escritor carioca, e tem um livro que eu sou apaixonada, que se chama A Professora Encantadora. E aí, nesse livro, ele diz assim, que professores não são passadores de conteúdo, são abridores de gente. Os professores que me encantam usam os conteúdos para chegar às pessoas, em vez de usar as pessoas para chegar aos conteúdos. Então, é um pouquinho disso que eu queria partilhar aí, essa luzinha, né, para a gente sempre pensar aí no final, a nossa atividade, no nosso fazer, né? E é isso. Estou vendo aqui que já tem fila. Tem a Franciele quer comentar ou fazer alguma pergunta. Pode falar, Franciele. Boa tarde. Primeiro que queria agradecer e parabenizar pela palestra. Eu gostei bastante. E eu queria perguntar ainda sobre a relação entre aluno e professor. Porque, assim, a gente somos seres humanos e somos recíprocos, né? Ou tentamos, né? Então, assim,
ponto a gente pode chegar entre a relação entre aluno e professor, porque a gente vive numa sociedade que a gente tem os contextos dos alunos, né? A história do aluno. Então, eu queria saber mais ou menos, porque eu me coloco numa pessoa muito emocional, né? Então, vai ser um pouco difícil para mim, acho que separar isso. Então, eu queria um direcionamento só mesmo. Franciele, assim, não temos, queria ter, assim, uma resposta completa, dizer assim, Franciele, você vai até aqui, né? Mas isso é da vivência, é da vida, né? Assim, é o aprendizado da vida, é o próprio viver que vai lhe trazer e que vai aprendendo, né, esses limites, né? O que eu diria para você é sempre ficar atento, né? Então, assim, eu digo que, assim, refletir sobre o que está fazendo é o primeiro passo, né? Então, se você estiver sempre atento, ainda que você ache que deu um passo a mais, é sempre possível recuar, é sempre possível, né, ver, olha, né, eu acho que não é bem por aqui, né? Então, assim, eu tenho colegas professores que dizem assim, acho que eu não consigo, né, ficar tão próxima dos alunos, tal. Então, cada um vai construindo a sua forma. O que eu acho que a gente precisa é saber quem são os nossos alunos, né? Eu digo aos meus alunos na disciplina de Psicologia da Educação, que se eles saírem da minha disciplina se perguntando quem são os meus alunos, eu digo que a disciplina já está ganha, né? Até porque, como eu dou aula no curso de licenciatura em matemática, é muito comum eu ouvir do tipo, eu quero chegar na sala e dar meu conteúdo de matemática e ir embora, né? Então, assim, eu digo, se vocês olharem, saberem quem são, a disciplina já está ganha, né? Mas até onde a gente vai, como que cada relação vai se construindo, aí é um aprendizado para a vida. Verdade. Assim, Franci, vou chamar de Franci, né? Já a intimidade, né? Sem nem conhecer, já estou íntima da menina. Mas é da minha alma, fazer o quê? A gente vai sentindo isso com a vivência. Eu vou citar assim, algumas situações. Por exemplo, eu já dei aula para ensino fundamental, né, quinta série, de ciências. Depois fiquei um tempo só dando aula de ensino médio, na biologia. Depois comecei a dar aula para ensino superior. E isso não me deixou perfeitamente com todas as decisões já pontuadas, porque para cada caso é uma decisão a ser tomada, e também a depender daquela situação, do seu dia, de como você está naquele dia. Talvez naquele dia você não esteja com a cabeça também emocionalmente preparada para fazer a ação correta. Então, também não ache que a gente vai tomar sempre a decisão certa, né? Eu nunca esqueço de um aluno que eu tive na quinta série, né? Quando era quinta série, né? A gente chamava quinta série, que era um menino que ninguém gostava dele, desde a diretora ao porteiro da escola, ninguém gostava dele. E eu chegava na escola e as pessoas já diziam, não sei quem está ali. Como quem dizia assim, ele chegou. E era uma criança, né? E eu não entendia porque todo mundo tinha tanta raiva desse menino, e eu fui estimulada por isso, fui também criando essa rejeição com o menino, e eu disse, mas não, tem alguma coisa estranha, porque que... Aí eu comecei a chamá-lo para ser meu monitor, porque ele não parava quieto, e ele aprontava muito, então eu disse, não, você vai ser meu monitor. Ele começou a ficar tão feliz que ele tinha sido olhado, né? E ele começou a mudar. E aí eu fui saber toda a história dele. Então, aí eu descobri por que ele era assim, né? E as pessoas não gostavam dele porque ele tinha um odor, né, característico, ele não tinha mãe, ele morava na oficina. Então, tudo isso contribuía para que as pessoas passassem a rejeitar essa criança. Então, depois que eu aprendi com isso, eu comecei a olhar os outros alunos de outra forma, porque cada um dentro de si traz consigo os seus problemas, né? As suas questões sociais.
E, às vezes, muito disso vai implicar no aprendizado também. E quando o Shirley fala, Valéria brilhava os olhos na biologia. Por quê? Porque eu sentia que o que aquele professor falava, eu compreendia. Já tinha outros professores que falavam outras coisas e não entrava na minha cabeça. Não conseguia assimilar o que ele falava. Então, pela afetividade, como eu conseguia me relacionar com o professor de biologia, eu passei a amar biologia. Então, eu estudava biologia a minha vida toda, já era uma coisa que eu gostava de infância, mas ele também soube fazer essa interação comigo. Então, graças a ele, eu considero que graças a ele, eu permaneci na biologia e continuei estudando os animais, porque era o que eu mais gostava de fazer. Já outros professores, outras matérias, até hoje eu tenho dificuldade, né? E eu fiquei muito chateada quando eu cheguei na UFES e um professor me ensinou uma fórmula de uma disciplina com um simples gesto, e eu fiquei muito chateada porque eu passei meu ensino médio todinho tentando compreender aquela fórmula e me dando mal nas provas porque eu não sabia. E era a mesma fórmula. Como é que aquele professor, com um gesto, conseguiu me ensinar e o outro passou um ano inteiro e não conseguiu me ensinar? Aí, isso realmente a gente não tem um controle, mas a gente sabe que agora, né, mais do que nunca, a gente vai precisar desse controle emocional, de entender melhor as relações. E a gente sempre diz entre os colegas, né, como é bom que cada professor ele seja coordenador de curso, que ele seja gestor, porque ele vai ter contato com tudo, com administrativo, com social, né? Não só com conteúdo, ele vai ser obrigado a pensar no todo. Então, tudo que você falou aqui, Shirley, é um preparatório mesmo para quem vai para a licenciatura, tem que começar a pensar no seu emocional, sim, tanto no que você está levando para o aluno, como você vai receber do aluno, o que você vai fazer com isso, né? Porque a gente também precisa estar equilibrado no outro dia para poder dar aula de novo. Então, uma das coisas que a Shirley falou aqui, que é interessante a gente lembrar, essa questão da efetividade e você separar o professor e amizade, mas cada um tem sua particularidade, né? Porque, às vezes, como a Valéria falou, às vezes tem professor que está achado como bonzinho. É bonzinho, fulano é isso. Então, assim, na minha vivência, ninguém nunca bateu lá no laboratório pedindo, por exemplo, um estágio, para trabalhar um tempo lá comigo, para a porta não estar aberta, digamos assim. Depois a gente vai vendo quem se enquadra, e quem fica, quem sai nos grupos lá de pesquisa e tudo mais. Mas, às vezes, tem determinados alunos que confundem essa história. Já vi muitos alunos, assim, de repente, matando a aula de um professor para fazer atividade, porque o outro professor não perdoa, o outro professor é bravo, então tem que fazer a tarefa dele. E isso é complicado, né? Porque aí o outro professor que aceita algumas coisas, que tenta ter um diálogo mais aberto com o aluno, acaba servindo de certa forma, de chacota. Não, o professor fulano de tal, ele perdoa, então a gente pode deixar a tarefa dele para outra hora. Isso é um fato complicado, às vezes, que a gente vivencia, né? E que você tocou aí, que foi interessante essa questão dessa separação. Então, essa é uma temática que a gente vai aprendendo, né, assim. Eu costumo mesmo, por exemplo, falar muito das minhas filhas, né, do meu marido e tal, eu costumo até brincar com os alunos. Mas não é nada que eu esteja expondo-os, que eu esteja escandalizando-os, que eu esteja, né, colocando, assim, não é nada vexatório em nenhuma intimidade deles, né? Mas tem um objetivo muito claro, né? Quando eu trago aquilo que é significativo para mim, eu estou buscando resgatar o que tem de significativo no aluno, né, para que ele também conecte com a história dele, também conecte com essas... Então, assim, esses limites, né, eles são importantes, né, e como o professor Dantas mesmo falou, a gente precisa estar sempre atento, realmente, a essas
relações, né? Até para saber como é que o outro está entendendo, por exemplo, eu que dou muita risada, converso com o outro, a gente não sabe muitas vezes como é que o outro, né, está entendendo, e a gente está sempre atento, realmente. Primeiro, lhe parabenizar pela fala, né? Achei extremamente atual e extremamente importante para a formação dos estudantes, né? E me identifiquei com muita coisa que você colocou na apresentação e queria compartilhar com os futuros professores aqui, né, os colegas, os nossos alunos, algumas questões. A primeira é que eu já tive uma fase da minha vida como professor em que eu trabalhei numa escola em que era exigido que a gente mantivesse um distanciamento do estudante e que a gente tivesse uma postura de maior rigidez, né? Inclusive, a ponto de você ter que ignorar determinados sentimentos e emoções. Era praticamente proibido isso, né? E, por causa desse comportamento, eu quase fui demitido dessa escola porque os alunos me odiavam, né? E, num determinado momento, já sem aguentar mais, né, esse tipo de situação, eu tomei uma decisão e eu disse, olha, ou eu vou ser colocado para fora, ou eu vou ser quem eu sou. E aí eu passei a não ser 100% daquilo que eu era, né, enquanto não ser indiferente, que é onde eu queria chegar, né? Acho que o professor, ele não pode ser indiferente. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, evidentemente, né, limites, para a gente não misturar tudo, como o próprio Dantas colocou, né, o professor bonzinho, né? Eu acho que o professor, ele não tem que ser bonzinho, o professor, ele tem que ser justo. É como você colocou na imagem lá da balança, né? A gente tem que usar a razão em equilíbrio com a emoção, não pode se deixar levar pela emoção, né? Claro que nós somos também emoção, não tem como. Você foi ofendida, né? Não tem como dizer que você, naquele momento, você não ficou por algum minuto, por algum instante fora de si. Você é um ser humano, é uma pessoa como qualquer outra. Mas nós, professores, se a gente não tiver isso muito bem trabalhado, muito bem equilibrado, né? Eu já partei 2 brigas dentro de sala de aula, de ter minha roupa rasgada, inclusive, né? Não fui eu, né, que fui pro tapa, não. Foram os alunos que foram pro tapa, né? Não sei se Alan lembra. Isso aconteceu numa escola que a gente trabalhava, num sábado, né? E eu fui apartar a briga e um aluno puxou minha camisa e os meus botões voaram. Eu fiquei praticamente nu, né, dentro da sala, porque foi apartar a briga, né? E ainda quase tomei um murro. Então, isso já aconteceu comigo, né? E 2 vezes, né? A segunda vez foi porque um aluno ficou tirando onda com o outro, né? O outro gostava de dormir e os pais tinham autorizado a gente a deixá-los dormir, né? Disse, não me incomoda não, pode deixar ele dormir. E aí, tinha assim, a gente deixava ele dormir. Se o pai e a mãe não reclamavam, o menino dormia mesmo na sala. E aí, um belo dia, o menino acordou, o outro reclamou, ele não gostou, né? E aí, nisso, foram para a via de fatos. E justamente quem estava na sala, eu. Mas, enfim, são experiências, né, que a gente vai vivendo, mas você tem que manter o equilíbrio, né? Foi até engraçado, Dantas, porque no dia da primeira briga, como eram adultos, né, era um 3º ano, um tinha 18, outro tinha 19, quando a coordenadora abriu a porta da sala, eu estava sem camisa, um estava no chão, e o outro eu estava segurando com a mão para ele não bater no outro, ela achava que era eu que tinha batido nos 2 meninos dentro da sala de aula. Mas veja só, por sorte tinha câmera, né, dentro da sala e tudo foi filmado, né? Mas assim, são situações em que nós professores, né, o que eu queria colocar no final é que assim, a gente não pode ser indiferente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Eu não acredito que um professor consiga desempenhar bem o seu trabalho se ele não tiver empatia. É preciso ter empatia, né? Agora, claro que isso não é uma obrigação, né? Alguns colegas vão achar que ser um bom professor é entrar na sala, como eu tinha uma professora,
Eu tive uma professora que ela sequer dava boa tarde, pô, bom dia. Ela entrava na sala e ela, desculpem a expressão, vomitava o conhecimento. Mas ela fazia questão de dizer, eu não quero desenvolver nenhum tipo de relação com vocês. Então, como é que você vai respeitar um trabalho desse? Eu tenho dificuldade de entender, né? Não vejo um professor que não se envolva com os estudantes, né? Quando eu digo se envolver, no sentido de ter uma certa dialógica, né? Eu acho que ele precisa também, né, aprender com... Ele está lá para ensinar, né? Mas o que é ensinar? Acho que esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa perceber. Então, assim, são esses dois pontos que eu queria colocar. O primeiro não vejo como você desempenhar bem seu papel se você não se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é fundamental. E, claro, a gente tem que ter equilíbrio, né, naquilo que a gente faz, a gente tem que ter controle, a gente não pode se deixar levar pelas emoções. Mas é fundamental, no meu entender, que a gente esteja atento para perceber as necessidades dos estudantes. Eu me lembro uma turma que eu dei de 5ª série, no estado, logo quando eu voltei do meu mestrado, primeiro dia que eu cheguei na escola, completando minha carga horária, e uma professora virou para mim e disse, boa sorte. Aí eu disse, por que, professora? Ela disse, você vai encontrar Daniel, que é o nome do meu filho, inclusive, mas era o nome do aluno, né? Aí eu disse, quem é Daniel? Ela disse, você vai descobrir já já, professor. E, na verdade, Daniel foi a pessoa mais amorosa que eu conheci na minha vida como professor. Era um aluno carente, que era uma pessoa marginalizada, que ninguém nunca estendeu a mão para ajudar ele. Esse era Daniel. E, às vezes, assim, um olhar simples e o escutar resolveu o problema de Daniel. Outro dia, passa essa mesma professora e está lá eu, sentado no chão, com todos eles, numa roda, conversando sobre higiene, porque eles vinham para a escola sem escovar os dentes, eles vinham sem tomar banho, eles vinham sem comer, assim que eles chegavam na escola, que eram alunos de uma invasão. Então, quando a gente coloca isso para entender que o professor ele é um transformador, não tem como. É muito fácil você estar numa situação privilegiada, em determinado colégio, né, em determinada situação social, e você não enxergar. Então, por isso que eu coloquei, né, que eu acho que na formação docente, a gente tem que entender que nós, professores, não podemos ser indiferentes. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu penso. Então, vamos dar continuidade ao evento, né, Dantas? Agradeço imensamente a Shirley. Obrigado, Valéria. Obrigado, Shirley, pelas colocações aqui. E aos demais participantes que contribuíram. Foi muito bom, realmente.